Vamos lá. Então, vamos lá. Como a gente estava falando, deixa eu compartilhar com vocês a tela. Nós vimos como que é a deformação por carregamento vertical, como que a gente calcula o recalque total, recalque parcial num solo. Hoje a gente vai estudar a teoria de Terzaghi. Então, como esse recalque ele vai desenvolver ao longo do tempo. Então, a teoria de Terzaghi é a teoria do adensamento, onde o adensamento é esse fenômeno onde ocorre a saída, onde o recalque vai acontecer pela saída de água do solo. Então, a gente sabe que o solo ele é composto de grãos e de espaços vazios, e nesses espaços vazios a gente tem água. Quando ocorre a deformação, esse espaço vazio ele sofre uma diminuição, que é aquela a diminuição dos vazios, a redução do índice de vazios, e onde tinha esse vazio, a água vai sair. E a partir dessa saída de água e da deformação do vazio é que vai acontecer o processo de adensamento. Sempre que a gente vai projetar uma construção, nós temos que prever quais vão ser esses recalques. E o recalque por adensamento, ele ocorre mais lentamente, mas ainda assim ele tem que ser previsto, porque ele vai acontecer ao longo do tempo, ele não é um recalque imediato. Por exemplo, um recalque nas areias, ele ocorre de forma imediata. Se a gente coloca deformação, já coloca um carregamento, ele já vai deformar. Mas o recalque por adensamento não, ele pode levar 100 dias, pode levar 2 anos, 10 anos para poder acontecer. A gente consegue determinar qual vai ser o valor desse recalque, né, o valor total desse recalque, e a gente tem que avaliar quanto tempo leva para que aquele recalque total aconteça. E é isso que a gente consegue aprender a partir da teoria do adensamento de Terzaghi. Então, sempre quando a gente vai estudar o adensamento do solo, a gente tem que conhecer qual é esse solo, qual é o perfil do solo que a gente vai estudar, a espessura, posição, natureza das camadas, localização do nível de água. Temos que conhecer o perfil de solo, a gente tem que conhecer as distribuições de tensões que vão ser produzidas nesse solo. Então, quando a gente tem um carregamento, esse carregamento vai causar um acréscimo de tensão. Então, nós temos que conhecer como vai ser essas tensões, como essas tensões vão ser produzidas e distribuídas no perfil do nosso solo. E a gente tem que determinar quais serão as propriedades e características desse solo. Então, propriedades e características, a gente aprendeu a determinar lá no ensaio de adensamento. Então, o ensaio de adensamento é aquele ensaio que a gente fala que é o ensaio edométrico. Vocês se lembram quando a gente falou do ensaio edométrico? Então, no ensaio edométrico, a gente consegue obter algumas características e propriedades desse solo a partir do ensaio, que a gente vai fazer um anel daquele solo, vai colocar ele entre duas placas porosas e vai fazer carregamentos. Esses carregamentos, eles são feitos em diversas etapas. Então, cada etapa a gente vai ter aquele perfil, vai conseguir traçar a curva de variação do índice de vazios por tensão, por logaritmo da tensão, e aí a partir daí a gente encontra essas propriedades. Então, nós precisamos conhecer tudo isso aqui para poder prosseguir com o ensaio de adensamento. Então, no adensamento, a gente avalia os recalques com o tempo, avalia como se dá a saída de água nos vazios e avalia como que é a mudança de tensões efetivas com o tempo. Como que a gente faz isso? A partir da analogia mecânica de Terzaghi. Então, Terzaghi, ele foi um grande estudioso na área de solos e ele fez para a gente essa analogia maravilhosa, que é o que vocês vão ver agora. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho. Então, a teoria de Terzaghi, ela diz o seguinte, a analogia mecânica de Terzaghi. Nós supomos aqui que nós temos uma estrutura que nós vamos ter aqui uma mola e água nesse sistema fechado. Então, aqui a gente tem água e mola no sistema fechado. Vamos supor, pela analogia de Terzaghi, que a mola ela vai ser o solo e a água contida dentro dessa estrutura aqui, ela vai se comportar como a água contida dentro dos vazios do solo.
Se nós não temos carga sendo aplicada, tá tudo em equilíbrio, certo? Agora, o que que acontece com o solo quando a gente não tem água sendo aplicada? O que que acontece com a mola? Então, a mola é o nosso solo. O que vai acontecer? Se eu tenho aqui uma mola e eu aplico uma carga, essa mola ela não sofre uma deformação? Então, de acordo com a carga que eu aplico, essa mola vai sofrer uma deformação. Quanto maior o valor da carga, maior vai ser a deformação que essa mola vai sofrer. O que que acontece quando essa mola está dentro daquela água? Então, a gente coloca a mola dentro daquele recipiente com água. Vamos supor que aqui nós temos um orifício. E esse orifício aqui, vamos supor que ele esteja fechado. Se ele está fechado, vocês lembram que a água, ela não é compressível. Então, a água ela é um fluido incompressível. O que que significa isso? Quando eu insiro uma compressão aqui, ela não vai alterar o seu volume. Então, quando eu insiro, se esse êmbolo está fechado, eu inseri aqui uma compressão e vou inserir essa força aqui de 15 newtons, o que que vai acontecer nesse sistema? A mola, ela vai suportar alguma tensão? A mola, ela não suporta tensão nenhuma. Quem vai suportar a tensão vai ser somente a água. Por quê? Se a minha água, ela tá ali, ela é incompressível, ela vai suportar toda essa tensão vinda de fora, porque a mola, ela não vai ter nenhuma deformação, então ela não vai suportar nenhuma tensão. Se eu abro esse êmbolo, aí eu tenho esse orifício aqui, eu vou abrir ele para sair água aos poucos. Então, à medida que eu for aumentando a minha carga aqui, vai saindo água pelo meu orifício. Mas e se eu não aumentar, se a carga for constante? O que que vai acontecer? A mola ela vai começar a sofrer deformação, porque à medida que a mola for deformando, à medida que a minha mola for deformando, a água vai saindo aqui pelo orifício. Então, à medida que eu tenho deformação da mola, a água ela vai saindo. Então, quanto mais água sair, maior vai ser a deformação da mola. Quanto maior a deformação da mola, maior vai ser a carga suportada pela mola, menor vai ser a carga suportada pela água. Então, isso é o que acontece quando a gente tem um sistema de mola dentro da água. O que o Terzaghi fez foi dizer que acontece a mesma coisa com o solo. Então, quando nós temos um solo saturado, esse solo está cheio de água. Então, vai funcionar como? Quando eu insiro um acréscimo de tensão, um acréscimo, vou aplicar uma carga nesse solo, ele vai tender a sofrer uma deformação. Só que como esse solo está saturado com água, nós não vamos ter essa deformação acontecendo. Desculpa. Como a gente tem esse solo saturado com água, essa deformação ela não vai ser imediata. Porque quem vai suportar primeiro aquela tensão, aquela carga que está sendo aplicada, vai ser a água. O solo só vai começar a ter deformação quando tiver movimentação e expulsão da água. Então, vai funcionar da mesma forma que o sistema funciona aqui para a mola e a água. À medida que eu vou tirando a quantidade de água, eu vou aumentando a deformação do solo. Só que o que é essa quantidade de água no solo? A gente não fala que aquele nível piezométrico que a gente tem de água no solo, a gente não fala que ele é a pressão neutra. Então, quando nós temos um solo saturado que está submetido a uma deformação nele, o que vai suportar inicialmente aquela tensão vai ser a pressão neutra. À medida que a gente tem redução da pressão neutra, então, à medida que eu tenho redução da quantidade de água, então, a minha pressão neutra inicial era isso aqui. Agora, a minha pressão neutra vai ser essa. À medida que eu tenho redução da pressão neutra, eu tenho aumento na tensão efetiva. Porque a minha mola, agora, ela vai começar a suportar mais tensões. Então, a tensão efetiva não é aquela tensão que realmente suporta o peso do solo, que vai realmente suportar a força que está sendo exercida no solo. Então, à medida que eu vou diminuir a pressão neutra, eu aumento a tensão efetiva no solo. Então, é uma coisa que ela vai acontecer com o tempo, não é instantâneo, vai demorar, vai depender do tempo.
Então, o objetivo da teoria do adensamento é a gente conseguir descrever a pressão neutra e a tensão efetiva, as variações que a gente tem entre pressão neutra e tensão efetiva em função do tempo. Então, de acordo com um determinado tempo, qual vai ser essa variação de pressão neutra, qual vai ser essa tensão efetiva e também qual vai ser o recalque que aconteceu nesse período. Vocês conseguiram entender mais ou menos essa analogia? Mais ou menos. Sim. Mais ou menos. Eu acho que à medida que a gente for passando para frente, vai ficando um pouco mais entendível para vocês. Professora, uma dúvida. Oi. Assim, colocando na aplicação real, então. Quando o solo está saturado, ele expulsa toda a água antes de deformar? Sim. Então, o solo ele só vai ter deformação quando a água for expulsa. Se for um solo, por exemplo, com um coeficiente de permeabilidade bem pequeno. Então, ele vai ter esse coeficiente bem pequeno de permeabilidade. Para que ocorra deformação, a água tem que sair. O solo saturado, quem está recebendo aquele acréscimo de tensão imediato vai ser a pressão neutra. Só vai ter deformação à medida que a pressão neutra for diminuindo, à medida que a água for saindo. Entendi. Entendeu? É como se a gente pegasse uma areia saturada e apertasse ela e a água ia saindo e ela ia deformando. Exatamente. Só que na areia isso acontece imediato. Então, se a gente coloca, por exemplo, areia e água, quando a gente aperta, a água sai imediatamente. Porque a areia ela tem uma grande porosidade. Só que se a gente pega a argila, por exemplo, a gente não consegue apertar para a água sair totalmente. Então, a água Ela ainda fica, né? a sair, ela ainda fica. Então, a gente só vai ter deformação completa quando toda a água sair. Que aí, à medida que a gente for retirando a água, a gente vai deformando aquela camada. Entendi. Entendeu? Professora, Oi. então quer dizer que enquanto o solo está saturado, inicialmente o sistema ele só vai sofrer a pressão neutra. Aí conforme o tempo vai passando, a água vai saindo, vai começando a ter a pressão. Exatamente. É como se a gente falasse assim, vamos colocar um valor. A gente tem, por exemplo, um solo que inicialmente a pressão neutra dele é de 40 kPa. Então, a pressão neutra que a gente definiu é essa. Se eu coloco um acréscimo de tensão ali, vou colocar um carregamento, um aterro, por exemplo, que vai me dar um acréscimo de tensão de 10 kPa. Então, esse acréscimo de 10 kPa, ele não vai ser passado para a tensão efetiva. Primeiro, ele vai ser passado para a pressão neutra. Então, a minha pressão neutra vai subir, de 10 para 50. E aí, depois, ela vai reduzindo. Então, ela subiu para 50. A água, ela está aguentando ali os 50 kPa. Depois, ela vai começar a sair. À medida que for saindo, ela vai ficar 49. A tensão efetiva, vamos supor que a nossa tensão efetiva valia 60 inicialmente. Então, a nossa tensão efetiva ela vai começar a subir à medida que a pressão neutra diminui. Minha pressão neutra estava 50, a efetiva 60. Quando a pressão neutra passar para 49, a efetiva vai subir para 61. Aí a pressão neutra baixou para 48, a efetiva subiu para 62. Então, uma vai descer para a outra aumentar. Então, elas vão ter o mesmo... É como se a gente tivesse a diferença, o mesmo valor em módulo, porque o sinal vai ser contrário. Para um aumentar, a outra vai ter que reduzir. Mas, por exemplo, assim, né, nesse caso, a pressão neutra ela era de 40 no começo, antes de aplicar o carregamento. Ela vai abaixar até 40 ou ela vai abaixar até 30? Ela vai baixar até 40. Então, até a pressão neutra se estabilizar. Então, ela vai abaixar... sempre vai tentar se estabilizar. Isso, ela vai abaixar até ela se estabilizar. Então, porque ela tem aquela quantidade é como se tivesse aquela quantidade de energia que ela está ali suportando, aquela resistência que ela está suportando. Mas aí eu coloquei mais, então ela está muito tensa, porque tem muita tensão sendo aplicada. Aí ela vai se aliviar até chegar naquele estado de equilíbrio novamente. Mais ou menos? Ok. Opa, risquei. Então, para que isso funcione, gente, para que essa teoria ela funcione, para que essa analogia de Terzaghi funcione, a gente tem algumas hipóteses simplificadoras.
Então, como nem tudo é perfeito, tudo tem que ser simplificado, né? Essas hipóteses são: o solo ele tem que ser saturado. Então, para funcionar, nós precisamos ter um solo saturado. Por quê? Se o adensamento vai ocorrer. Se o adensamento vai ocorrer pela saída de água, se eu não tenho água no solo, eu tenho como ocorrer adensamento? Não tenho. Então, o solo tem que ser saturado. A compressão ela vai ter que ser unidimensional. Por que unidimensional? Porque se eu tiver outro sentido de compressão, eu não consigo determinar os parâmetros para fazer com que a analogia de Teilhard, para que a teoria do adensamento funcione. E o fluxo tem que ser unidimensional, porque se o fluxo for bidimensional, eu também não consigo ter os parâmetros para que essa analogia funcione. Tudo isso aqui a gente consegue fazer funcionar a partir do ensaio de compressão endométrica. Então, quando a gente faz o ensaio de compressão endométrica, a gente já está dizendo que o solo é saturado, que a compressão é unidimensional e que o fluxo também vai ser unidimensional. Nós temos também que colocar o quê? Que o solo ele vai ser homogêneo. A gente sabe que ele não é homogêneo, mas a gente está dizendo desde o princípio que para funcionar a teoria da elasticidade, que para a deformação ela variar com a tensão, eu tenho que ter esse solo homogêneo. Então, é aceitável. As partículas sólidas e a água têm que ser incompressíveis. Isso também é super aceitável, porque a gente sabe que a água é incompressível. E a gente sabe também que as partículas sólidas do sólido, elas não vão ser comprimidas. O que vai acontecer? O que vai mudar é o índice de vazios. Lembra que a gente tinha aquele caso aqui da altura reduzida? Então, nós tínhamos aqui o nosso corpo de prova. Nós tínhamos aqui aquele H0, que era a altura reduzida, e H1 é a altura inicial. Quando a gente vai para a altura final, o que acontece? A gente vai reduzir nessa altura aqui. Mas a altura de sólidos, ela vai ser sempre a mesma. Os sólidos são incompressíveis. Então, isso também é aceitável, porque a gente fez todo o nosso recalque baseado nisso aqui. Continuidade das variações infinitesimais. Então, eu sempre vou ter continuidade. Mesmo que eu tenha esses vazios, vai sempre a tensão ser passada e a deformação também vai acontecer com as variações infinitesimais. E a lei de Darcy vai ser válida. Se a lei de Darcy é válida, eu consigo determinar qual vai ser o meu coeficiente de permeabilidade do solo. Fugiu o nome. Então, a lei de Darcy sendo válida, eu sei que vai ter um fluxo ali. Esse fluxo vai depender da velocidade de percolação, do gradiente hidráulico, eu consigo dizer qual vai ser o meu coeficiente de permeabilidade do solo, desculpa. E as simplificações mais difíceis de aceitar, mas que têm que ser aceitas, é que as propriedades do solo... Nossa, já está acabando nosso tempo. Aí eu chamo vocês de novo, tá? Temos 10 minutos. Quando acabar, eu chamo vocês de novo. As simplificações que a gente tem que fazer é que as propriedades do solo não variam durante o processo de adensamento. Então, se as propriedades não vão variar, o que vai acontecer é que a permeabilidade do solo ela vai diminuir com a tensão efetiva. Isso acontece, mas a gente fala o quê? Que isso não vai variar. A gente sabe que a permeabilidade muda. Porque se eu estou reduzindo o índice de vazios, a permeabilidade tem tudo a ver com o índice de vazios. Teoricamente, não. Na prática, a gente sabe que isso acontece. Mas a gente tem que aceitar que a permeabilidade vai manter constante. Se a gente aceita isso, a gente consegue determinar tudo. A gente consegue aceitar a teoria do adensamento. E que os índices de vazios vão variar linearmente com a tensão efetiva. Então, o nosso índice de vazios e a tensão efetiva, eles vão ser lineares, vai ter uma variação linear. Isso também a gente sabe que não é muito assim que acontece, mas a gente tem que dizer que essa variação é linear para que funcione a teoria do adensamento. Vocês viram que tem inúmeras simplificações? Porque solos não são simples, então estudar solos não é uma coisa simples. A gente tem que simplificar para que a gente consiga modelar esse problema. Então, nós entramos no nosso primeiro parâmetro que a gente tem que conhecer para determinar qual vai ser o nosso adensamento.
E esse primeiro parâmetro a gente chama de grau de adensamento. Então, o que é o grau de adensamento? Ele vai ser a relação que a gente tem entre a deformação ocorrida num determinado tempo e a deformação total ocorrida no adensamento, que é isso aqui. O grau de adensamento, deixa eu mudar a cor da minha caneta. A gente chama de UZ, e ele vai ser dado pela deformação que vai ser ocorrida até um determinado tempo, o tempo que eu quero determinar. Então, eu quero saber em 100 dias, eu vou determinar qual foi essa deformação em 100 dias, e a deformação final, que é a deformação total ocorrida durante o adensamento, até o tempo infinito do adensamento. Quando eu faço isso, eu determino esse grau de adensamento. Mas para que esse grau de adensamento ele me serve? Então, ele é um parâmetro que vai relacionar grau de adensamento. Vou escrever aqui em cima para vocês. Parâmetro que relaciona a dissipação de pressão neutra com os acréscimos de tensão efetiva. Como que ele faz para poder relacionar uma coisa com a outra? Então, como que o meu grau de adensamento ele consegue relacionar a minha dissipação de pressão neutra com os acréscimos de tensão efetiva? Então, se a gente for olhar, o grau de adensamento é dado por isso aqui. Deformação sobre deformação total. Só que a deformação ela não é dada em função do índice de vazios. Então, a deformação total ela vai ser o quê? O índice de vazios inicial menos o índice de vazios final, dividido por 1 mais o índice de vazio inicial. A deformação num dado instante, ela vai ser a deformação inicial menos a deformação nesse dado instante, dividido por 1 mais a deformação inicial. Se eu faço isso, eu consigo escrever o meu grau de adensamento somente em função dos índices de vazio, que vai ser isso aqui, que é o que está escrito aqui embaixo. Então, se eu tenho o estado inicial do meu solo, se eu tenho a o índice de vazios inicial, índice de vazios final do meu solo, e eu tenho o índice de vazios num determinado tempo X, eu consigo saber qual vai ser esse grau de adensamento. Então, eu relacionei já aqui o índice de vazios, mas o índice de vazios, a gente não diz que ele varia linearmente com a tensão efetiva? Então, se o índice de vazios varia linearmente com a tensão efetiva, eu consigo escrever o grau de adensamento em função da tensão efetiva. Então, o meu grau de adensamento em função da tensão efetiva vai ser isso aqui. Tensão efetiva num determinado tempo, menos a tensão efetiva inicial, dividido pela tensão efetiva final, menos a tensão efetiva inicial. Isso aqui também é o meu grau de adensamento. Mas a minha tensão efetiva, ela não vai variar com a minha pressão neutra? Porque se eu diminuo a pressão neutra, eu aumento a tensão efetiva. Se eu aumento a tensão efetiva, eu diminuo a pressão neutra. Então, eu também consigo escrever o grau de adensamento a partir das pressões neutras. Então, o meu grau de adensamento, ele vai ser a pressão neutra inicial menos a pressão neutra num determinado momento, num determinado tempo, dividido pela pressão neutra inicial. Deixa eu colocar mais uma perninha no U aqui para diferenciar do outro. Então, eu tenho 4 maneiras diferentes de escrever o meu grau de adensamento. Ele é um parâmetro que pode ser determinado de 4 formas diferentes. Ele pode ser determinado pela deformação, ele pode ser determinado pelo índice de vazios, ele pode ser determinado pelas tensões efetivas e ele pode ser determinado pela poropressão, pela pressão neutra. Então, ele pode ser determinado de qualquer uma dessas formas.
Então, ele é um parâmetro muito importante na teoria, porque se eu sei qual é esse parâmetro, eu consigo aplicar ele para quatro propriedades, vamos dizer assim, para 4 propriedades diferentes desse solo, desse perfil de solo. Esse grau de adensamento pela pressão neutra, a gente pode chamar também de grau de dissipação da pressão neutra. Então, nós também podemos chamar ele de grau de dissipação de pressão neutra. Então, se eu tenho valor, por exemplo, ele vai variar de 0 até 1, seria em porcentagem de 0 a 100%. Se eu tenho um grau de adensamento de 0,4, significa que eu tenho 40% de dissipação da pressão neutra naquele instante. Até aí, tudo bem? Muita equação, né? Nossa, é uma equação grande. Então, nós determinamos o grau de adensamento. Outro coeficiente importante, outro parâmetro importante para a gente prosseguir com a teoria do adensamento é o que a gente chama de coeficiente de compressibilidade. Então, o coeficiente de compressibilidade, a gente já viu ele, que é o AV. Então, o AV é obtido lá no ensaio edométrico. Então, o AV, a gente retira ele do ensaio edométrico. Edométrico. Então, esse AV, ele vai ser a inclinação da reta de linearidade entre o índice de vazios e as tensões efetivas. Se ele é a inclinação da reta, ele vai ser o quê? A variação do índice de vazios dividido pela variação das tensões efetivas. Então, ele é negativo porque a variação de tensão efetiva aqui é tensão 2 menos tensão 1, vai dar o valor negativo, porque a índice de vazios. Índice de vazio 2, ele é menor do que o índice de vazios inicial. Então, aqui vai dar um valor negativo. Para que o nosso coeficiente seja positivo, a gente tem aqui o negativo da equação, tá? Então, o coeficiente de compressibilidade vai ser a variação do índice de vazios pela variação das tensões efetivas. Mas eu consigo escrever as tensões efetivas em função da pressão neutra, que vai ser o quê? O mesmo valor em módulo, mas com sentido ao contrário. Então, vai ser eu dizer o quê? Que o meu coeficiente de compressibilidade vai ser a variação do índice de vazios dividido pela variação da pressão neutra. Tem duas formas de escrever, tá? Se eu tenho as variações de tensão, posso usar direto essa equação. Se eu tenho variação de pressão neutra, eu uso direto essa. São formas diferentes que